Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa quarta aula de homilética 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando aqui sobre a homilética formal, estamos na introdução. Diego, você queria fazer uma pergunta, né, meu irmão? Pastor, eu posso usar o tema da minha pregação como introdução? Joia, uma pergunta muito oportuna. A gente vai ver já algumas sugestões, Diego. O seu tema, o seu título já é um chamariz. Já é. As pessoas já estarão olhando e pensando, ele falará sobre isso. Logo, a introdução está dentro dessa premissa. Então, você pode usar sim, já te respondendo, mas nós temos aqui algumas dicas que a gente vai ver já, tá bom? No desenvolvimento dessa aula você vai ver, e eu te respondo melhor no desenvolvimento da aula, tá bom? Voltando aqui ao slide que nós tínhamos parado do módulo anterior. O que evitar na introdução, irmãos? O que evitar? Existem coisas que a gente tem que evitar. Vamos ler. Vamos ver aqui. Tomé, leia para nós, por gentileza. O que evitar na introdução? 1. Pedir desculpa pela falta de preparo. 2. Dá uma pausa, Tomé. Vocês já viram esse tipo de coisa? Esse tipo de situação? O que o ouvinte está entendendo? Fulano não fez a lição de casa. Você pode até dizer, irmãos, vamos imaginar uma situação, é a primeira vez, orem por mim, é a minha primeira vez que eu estou pregando, ou são as minhas primeiras vezes. Só orem por mim para que eu possa ser um vaso agora diante de vocês. Uma coisa é você pedir oração, uma coisa é você falar algo até legítimo. E outra coisa é desculpe, viu? Fica chato, irmãos. E vamos imaginar que a pessoa fez a lição de casa e aqui ele está com falsa modéstia. Tudo bem, vai ficar chato do mesmo jeito. Porque está pedindo desculpas não é o ideal. Agora, é óbvio, se a pessoa realmente ela está fazendo isso porque, né, na ingenuidade da pessoa, faça a leitura, não julgue ela ou ele, né? Mas, na medida do possível, oriente essa pessoa, não faça isso, não precisa. Eu sei que muitas vezes a pessoa está querendo ser humilde, porque, de fato, é uma tarefa muito elevada para nós, porque quando vamos pregar, quando vamos ensinar, nós lembramos das histórias bíblicas, nós nos lembramos dos profetas, nós lembramos dos pregadores, nós temos como referência os grandes pastores, a gente se apequena nesse momento. Então, é da nossa natureza tentar falar com humildade e tentar se desculpar de antemão, mas fica aqui a dica e a recomendação, não fica bem. O que ficaria bem? Dizer assim, irmãos, esse é um momento muito sagrado, é um desafio muito grande, não sou digno desse instante. Orem por mim, porque estou tenso, mas eu acredito, olha lá, lembra do texto de Provérbios que lemos? Mas eu acredito que Deus vai nos abençoar. Então, assim, tente ser comedido, tá bom? Mas evite isso, tá? Leia o próximo, Tomé, e, por favor, faça a pausa, aí a gente vai fazendo comentários. 2. Discursar derrotas pessoais. Ó vidas, ó céus. Não é a hora, irmãos, entendeu? Não é a hora. O que você pode fazer é colocar a sua história, uma experiência que você aprendeu, mas evite ficar falando das mazelas. Não é hora para isso, né? Não é para a gente... Aqui a gente não vai assumir o papel triunfalista, super crente. Não é isso. Mas também a gente não pode ser derrotista. Irmãos, vocês sabem, né? Na minha casa está tudo bagunçado, macumbado, e destruído, mas Deus vai dar graça. Acabou. Quem está ouvindo vai ficar assim, com compaixão do pregador, né? O auditório vai consolar o pregador pelos olhares, né?
pela compaixão. E não é isso o papel, né? Agora, se formos falar de uma lição aprendida ou de uma derrota, que a gente seja comedido, tá bom? Continua, por gentileza, também. 3. Falsas modéstias. Irmãos, eu não sei de nada, né? O irmão acabou de fazer pós-doutorado na USP, Mackenzie. Pelo amor de Deus, né? Não sabe de nada. Fica até desagradável, né? É PhD em teologia, né? Diploma das universidades de teologia, faculdades, seminários mais brilhantes, e eu não sei de nada. É falsa modéstia, né, irmãos? Fica ruim, né? Fala 5 idiomas. Ah, meus irmãos, eu sou um gago. Ah, para com isso. Isso tá chato, né? Continua também. 4. Um começo dramático, apelativo. Aqui me dê licença para fazer aqui aos apaixonados por Marcos Feliciano. Deixa eu fazer aqui um comentário. Marcos Feliciano. Eu pensei bem nele. Marcos Feliciano prega demais, tem uma presença de palco, fala umas heresias boa, né? Quando eu falo boa aqui, é que falta teologia, né? Mas, assim, deixa eu dizer, o começo dele é dramático, proposital, mas lembra que eu falei para vocês? Garras de aço, como de uma águia. Eu me lembro de um congresso que ele pregou, eu acho que foi aqueles que acontece lá no Sul, que é um congresso pentecostal, que todo ano tem, Gideões. né? Eu acho que é dos Gideões, alguma coisa assim. E ele começa assim: Senhor, vamos orar, igreja, vamos orar. Senhor, envia os teus querubins. Bota o querubim da porta da entrada. Bota o querubim da porta do sul. Aqui no altar os serafins. Meus irmãos, você começa a ouvir a multidão já gritar, já estão rodopiando. Ou seja, Senhor, obrigado pelos teus arcanjos com a espada. E pronto, já pegou todo mundo na oração. Olha, meus irmãos, é bonito, é criativo, mas é dramático demais, é apelativo demais. Concorda? Mas olha, vamos admitir, é criativo ou não é? Senhor, envia o teu querubim agora, na porta da frente, naquela lateral. Onde está aquele irmão? O irmão já começa a ser pentecostal, começa a falar em línguas, rodopiar. Perceba, olha como Marcos Feliciano ele tem o domínio da oratória. Foi dom que Deus deu para ele, mas também foi a habilidade que ele foi desenvolvendo. Eu acho que isso, assim como algumas heresia brava que ele fala, quando eu falo aqui heresia brava, irmão, é quando ele usa um texto sem dizer o que ele acha. É isso que eu estou me referindo como heresia brava, tá? Quando ele está pregando a Bíblia, citando a Bíblia corretamente, maravilhoso, mas tem hora que ele faz umas citações totalmente inapropriadas, por exemplo, ele começa a falar algo que o texto bíblico não está falando, como se fosse o texto bíblico. E é isso que eu digo que é heresia. Para que nós não incorramos nesse pecado, porque isso é um erro, viu, meus irmãos? Quando a gente acrescenta o que Deus não acrescentou, mesmo que seja, né, uma hora, como nós chamamos, né, a arte de pregar, seja fruto da retórica, seja calor do momento, a gente não pode se permitir, pela emoção, pela pregação, porque eu sei que é um momento muito contundente, eu também já me vi assim, já errei também, não posso dizer que eu nunca errei, quando eu noto o erro, me retrato, ou depois eu mesmo me corrijo como um método de arrependimento, porque o calor da oratória é muito empolgante, meus irmãos, é muito, você reage com o povo, você sente Deus te usando, as pessoas sendo tocadas, então tem vezes que você se empolga além da medida. E essa empolgação além da medida é pecado, tá? Um nome bonito para isso é pecado. Resolve assim, não tem o que falar. Então, no calor da oratória, quando você está dizendo algo, você tem que dizer em algum momento, meus irmãos, isso eu penso, eu deduzo, eu creio assim. Porque senão, meus irmãos, qual que é o pecado? E por que eu falo dessa forma? Porque sabe esses filmes bíblicos que passam na TV, as novelas bíblicas, podem ver que eles criam um enredo tão grande para preencher as lacunas do texto bíblico,
O ouvinte que não conhece a Bíblia fala, nossa, mas eu não sabia que José, por exemplo, esses dias eu estava aqui com a minha sogra em casa, está passando inclusive Gênesis, né? E estava passando inclusive José do Egito. Eu falei, olha, estou pregando isso daí. Nem sabia que estava passando Gênesis e José, né? Mas José, quando vê os irmãos, vai conversar com a sua esposa e ele fica meio ali cabisbaixo, meio revoltado, e a esposa começa a consolar ele como se ele fosse um fracote. Pode ter acontecido isso? Pode. Quando ele manda prender os irmãos na primeira visita, pode ter sido um ato inesperado, um ato de tristeza, de amargura? Pode, mas na novela demonstrava, na novela bíblica, no filme bíblico, demonstrava que ele não sabia o que fazer, então ele agiu assim, porque ele se sentiu ali meio que vendido. Aí eu digo, está na Bíblia isso? Não. Isso são enredos para preencher, para preencher um filme, para preencher uma história. Como deveria, fica aqui, ó, para os futuros dramaturgistas, tá? Como deveria ser uma cena bíblica e uma cena que não tem bíblica? Eu deduzo que os roteiristas deveriam criar algo mais ou menos assim, com uma cor de fundo diferente. Por exemplo, quando for algo que não é bíblico, pôr um amarelo, mas de cor de fundo, sabe? Uma listra vermelha, pôr uma mensagem, ó, que agora aconteceu. Quando não for isso, for enredo, for história do roteirista, deixa claro, porque o ouvinte, aquela pessoa que não conhece a Bíblia, ele está admitindo que tudo que está acontecendo está na Bíblia. Por exemplo, quando João Batista se apresenta no deserto, como que nos filmes retratam a maioria das vezes João Batista? Vamos lá. Pessoa suja, barbuda, não é? Cabeludo, gordão, desenho de criança principalmente, né? Bom, começa ele comia gafanhoto e mel, não dá para engordar com isso daí, não. Eu sei que é proteína, né? Não dá para engordar com isso daí, não. Ou seja, ele ficava lá né, por volta do Jordão, não tem como. E outra, João, ele era profeta, sim, ele não se autodenominava, mas Deus fala que ele seria a voz que proclamaria no deserto, ele mesmo se autodenomina como uma voz de Deus que fala no deserto. Mas nós sabemos que ele era um profeta. O texto bíblico dá essas ênfases, até porque ele é o segundo Elias, e Elias era profeta, né? Não é a reencarnação de Elias, mas ele viria no poder e na autoridade de Elias. Logo, ele era profeta, mas ele era sacerdote. Como era um sacerdote, irmãos? Fino, educado, treinado, polido. Eu diria que dos profetas, o mais arrumadinho era João Batista e Jeremias, que Jeremias também era profeta, e o pai de Jeremias, assim como Jeremias, era sacerdote. O pai de Jeremias é o Ilquias, é o grande sacerdote dos dias de Josias, um sacerdote brilhante. Jeremias vem dessa linhagem, assim como Esdras também vem dessa linhagem. Percebam, olha só que coisa linda, irmãos. Qual é a linhagem? Linhagem sacerdotal. O que se fazia o sacerdote desde cedo? Ele já nasce diferente, ele já vai servir no templo, ele vai aprender a lei de Deus, aprende muito bem, lê, fala correto, ensina correto, se veste correto, tem todas as vestimentas. De repente, Deus separa ele do sacerdote para o profeta. Ele muda as vestes. Mas vem cá, alguém que viveu a vida toda arrumado, até eu diria que, né, o botão da pele de couro de Elias devia ser um botão bonito. Eu deduzo, tá, meus irmãos? Era simples, como profeta, mas não dá para a gente imaginar que ele era um brucutu, né? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, percebam, como se diz, a licença poética num filme, ela é legítima. A licença poética numa oratória, ela é legítima, mas a gente não pode ir para a heresia, tá bom? Então, cuidado aqui com esses começos dramáticos apelativos, tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa disso daqui? É começo dramático apelativo? Eu acho que essa preocupação aí da teledramaturgia, a pessoa só teria se de fato ela tivesse temor à palavra, né? Se ela tivesse temor, eu acredito que nem colocaria essas partes aí que não contém na Bíblia. Exatamente. O nosso temor, sabe o que acontece, Tomé? Eu quero acreditar que muitos pentecostais até têm temor,
mas eles não têm essa clareza do zelo como nós temos, ou como alguns pentecostais têm. Porque dentro dos pentecostais, graças a Deus, nasceram esses pastores zelosos com a Bíblia, e que questionam esses irmãos que não são tão zelosos. E qual é o grande perigo, meus irmãos, nesses acréscimos? E quem está me ouvindo vai dizer assim, não, o pastor disse, Deus falou, está na Bíblia. E aí, está na Bíblia, irmão? Não está, né? Entendeu? Por isso que a gente tem que saber que somos boca de Deus, como disse, né? E está lá em Malaquias. Eu vou até ler agora para vocês. Olha que texto lindo, esse de Malaquias 2. Vou até compartilhar aqui com vocês. Malaquias 2. Olha que texto lindo esse. Malaquias 2. 2, 6. Deixa eu compartilhar. Deixa eu mudar a tela aqui. Olha só o que diz o texto. Malaquias 2, 6. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? É o versículo 6? Pode ler a partir do versículo 5. Tá. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhes dei para que temessem. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Amém. Continua agora o 7, por gentileza. Que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha esse versículo. Guardem o versículo 7. Né? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Qual conhecimento, meus irmãos? O conhecimento dele? Não, o conhecimento de Deus, é óbvio. E se eles forem citar o conhecimento deles, ou uma persuasão deles, que não contrarie o conhecimento de Deus. E da sua boca devem os homens buscar o quê? A lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Que lei é essa? A lei de Deus. Fica claro aqui, né? Então, um pentecostal, ou quem sabe mesmo um pregador, pode ser até um tradicional, que não tem esse temor e esse zelo, eles vão se enveredar para esse tipo de coisa que a gente acaba de dizer, né? Ou seja, muitas vezes, uma introdução dramática, apelativa, né? Onde tocam só nas emoções, tá bom? Continua para nós, Tomé, por gentileza, o 5. Agora pode ler do 5 até o 8º, por gentileza. 5. Sensacionalismo pretensioso. 6. Esboçar o corpo do sermão para não ser repetitivo. 7. Sobrecarregar com ideias. 8. Contar piadas. Aqui, né, meus irmãos, podem ver que eu gostaria até de fazer um breve comentário. Esboçar o corpo do sermão, ele está dizendo o seguinte, não vai gastar muito tempo dizendo o que você vai tratar. Seja sucinto. Se você quiser usar o que você vai tratar, por exemplo, Spurgeon fazia isso, ele falava, hoje eu quero falar sobre isso, isso e aquilo. Ou seja, eram os 3 pontos dele. Ele citava os 3 pontos. Então, nenhum problema. Porque muitas pessoas começam a já desenvolver o esboço, ou seja, a prévia, gastam 10 minutos, aí depois volta e acaba sendo repetitivo. E guardem isso, irmãos. Há uma ideia errada, que a ovelha ela é burra. Não, meus irmãos, a ovelha de Jesus não é burra, não, viu? Temos a mente de Cristo. Então, tem hora que a gente não precisa ficar repetindo as mesmas coisas, achando que as pessoas não vão entender. Até porque, se são ovelhas de Jesus, eles têm o Espírito Santo. É óbvio que, enquanto pregamos, vamos repetindo algumas coisas pela didática, por causa que a gente vai ver já, inclusive, palavras-chave. Se repete. Lembra da tese que nós trabalhamos semana passada? Ela é o coração da mensagem. Então, muitas vezes, você fez a sua primeira divisão, você cita a tese. Fez a sua segunda divisão, você retorna a citar a tese, ou cita ela com outras palavras. Fez a sua terceira divisão, volta a tocar no assunto.
porque você estará reafirmando aquilo. Então, o que o autor está querendo dizer, o professor Sérgio Mascarenhas, que fez esse esboço, é mais ou menos isso, porque os livros, textos, vão dar essa recomendação. Não fique, por exemplo, sobrecarregando com ideias. E contando piadas aqui, meus irmãos, não é que você não possa, não é isso. É que até a piada tem que ser comedida, tá? Senão a gente vira palhaço num púlpito. E é muito perigoso. Porque, irmãos, nosso coração é enganoso. E até nisso a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? Porque muitas vezes a gente está animando o auditório. E nós devemos, né, lembram como o pastor Fanini falava, nós pregamos para ovelhas, que as girafas baixem a cabeça. A gente não fala para a girafa, a gente fala para a ovelha. Né? Spurgeon também usava uma frase muito interessante. Eu pastoreio ovelho, eu não apacento bodes. Tomem cuidado. As leis de mercado vão nos tentar falar uma palavra palatável, ou seja, o que as pessoas querem ouvir. Por isso que a prosperidade acaba sendo muito tentadora ao pastor, porque quando ele toca nesse assunto, o povo vai responder positivamente. E também a piada e o entretenimento. Eu acho que essa é uma área que a gente não deve ir para os extremos. Não, é pecado contar piada. Ou eu tenho que contar muito para atrair as pessoas. Eu gosto de usar a seguinte expressão, seja bíblico e seja você. Existem pessoas que são mais felizes na sua comunicação. Eles nos levam a rir, faz parte. Existem professores no seminário que são mais sérios, enquanto outros nos levam a rir. Então, a pessoa tem que ser o que ela é, sem querer usar desse subterfúgio para querer, então, ter a atenção das massas, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos correr, meus irmãos. Leia para nós, Tomé, do 9 até o 17, por gentileza. 9. Excesso de promessas. 10. Bajulações. 11. Palavras vazias. 12. Perguntas ao público. 13. Polemizações. 14. Chavões. 15. Gritaria. 16. Busca de aprovação, com manipulação pentecostal. 17. Demonstrar insegurança. Então, meus irmãos, isso tudo a gente deve evitar. Eu me lembro de uma ovelha que, certa ocasião, eu recebi, e ela dizia assim, poxa, pastor, eu não gosto quando eu vou em tal igreja. O pastor tem uma mania de ficar bajulando as pessoas, sabe? E eu me sinto mal, porque eu fui lá, ele ficou me bajulando, despertou o ciúme dos outros. E muitas vezes o pastor, no afã de querer agradar sempre os visitantes, sempre os seus irmãos, fica bajulando, sabe? Fica ali naquela bajulação. Meus irmãos, tomem cuidado com bajulações. Lembra que os bajuladores é uma situação meio perigosa, entendeu? É perigoso quem faz e é perigoso quem se permite, tá? Pregadores que se permitem ser bajulados. Ô, pastor, como o senhor prega bem, pastor, e ele começa a se inflar. Jonathan Edwards, certa ocasião, pregou numa igreja, e no final da mensagem, uma senhora chegou para ele, bajulando ele, falou, ô, pastor, como o senhor pregou bem, como o senhor foi usado por Deus, uma bênção, começou a bajular. Alguém já disse isso hoje para o senhor? Aí o pastor Jonathan Edwards, o grande avivalista, disse assim, já, o diabo foi o primeiro, a irmã está sendo o segundo. Ou seja, ele já cortou pela raiz. Percebam, irmãos, a bajulação, ela é diferente do elogio sincero. O elogio sincero, ele nasce de amigos. Porque o mesmo elogio sincero, dele vem uma crítica sincera. Estão entendendo? Totalmente diferente. Então, nós afirmarmos as pessoas, valorizarmos a pessoa, é diferente da bajulação. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com o excesso de promessas, as palavras vazias que dão aqui a ideia também dessa busca de aprovação com manipulação pentecostal, da ideia desses chavões, que são palavras de efeito. Sabe frase de efeito, irmãos?
Perguntas ao público, muito cuidado com isso, irmãos, principalmente aqueles que gostam de fazer piadinhas ou pegadinhas, sabe? Irmão, tal, aí o irmão responde, não, irmão, não é isso não. Mata a pessoa. Sabe pegadinha? Então, cuidado, irmãos, pergunta de púlpito ao público, né? É muito perigoso, porque há uma quantidade de pessoas que, se ela for chamada a atenção, mesmo que seja numa coisa como essa que eu acabo de dizer, a pessoa, ela acabou o culto para ela, ela não volta mais na igreja, entendeu? Quer ver um exemplo, irmãos? No meio pentecostal tem muito disso. Levante, diga ao visitante, visitante, seja bem-vindo, traga mais um. Quem tem que trazer mais um é a gente. Não é o visitante, né, que foi visitar, né, irmãos? A gente está falando para o visitante trazer as almas que a gente veio buscar. Eu sei que a proposta é dizer, pode trazer os seus amigos, pode trazer outras pessoas, mas perceba que tem vezes que a gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, porque senão a pessoa fica acanhada. No meio pentecostal é mais comum, mas tem muita gente que morre de vergonha. Não sei se vocês já notaram isso, tá bom? Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Tranquilo? Então, o que evitar, né? Bom, vamos lá. Tipos de introdução. Agora vamos te responder, viu, Diego? Olha lá. Tipos de introdução. Lembra que você me fez a pergunta, pastor? Eu posso fazer e usar o meu tema ou título na introdução? Aqui, ó, tipo de introdução. Direta do texto. Seu título, seu texto bíblico, você começa já a citar o texto bíblico. É um tipo de introdução. Outro tipo de introdução, introdução indireta, pelo contexto. Paulo, enquanto viajava em Atenas, Paulo, enquanto fazia suas viagens missionárias, na sua segunda viagem, na sua primeira, ou uma abrupta, entra direto no tema. Olha aí a tua pergunta, entendeu? Quando o tema, ele já é um tema muito, muito bom. Tem um problema. Tá bom? Aqui algumas sugestões. No nosso livro-texto, vocês vão ver que os autores, tanto o Brodus quanto o Jerry Kay, ele vai trabalhar muito bem essas questões. Tá bom, mesmo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Diego? Tranquilo? Não, pastor, foi respondido. Jóia. Continuando. Observação. Olha aqui. Essa observação é legal. Situe com relação às datas, localizações, curiosidades, políticas, culturas, questões sociais. Ou seja, você concorda que quando vocês já começam a trazer o pano de fundo, isso já serve como uma introdução? Não é? Ou seja, está dentro desse caso que a gente acabou de ver aqui, ó, direta do texto ou indireta do seu contexto. Jesus, quando ele ia para Jerusalém, ao passar em Jericó, ele vê um cobrador de imposto. Aí a pessoa começa a falar sobre Jericó, por exemplo. Aonde ficava Jericó? Curiosidade. Percebam, irmãos, a Bíblia vai ter algumas passagens que vão favorecer mais do que outras. Já nos Salmos é um pouco mais difícil. Mas quando o Salmo tem um título lá, quando Davi fugia de Absalão, opa! Quando Davi lutava contra os seus inimigos, inclusive com Saul, opa! Percebam, já deu um pano de fundo. Se você quiser usar, é um meio. Não é que você precisa. Lembram que nós já falamos um pouco sobre mensagens positivas? Ainda a gente vai chegar lá, mas quando você faz isso, você já está preparando cada ouvinte, cada irmão, para receber aquele texto da forma mais próxima como o autor se revelou. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Ficou claro esses pontos? Daniel, lá na Babilônia. Opa, meus irmãos, tem muita coisa para a gente tocar no assunto. Moisés no Egito. Né? Então, percebam que dá para a gente fazer muita coisa só com essas observações. Continuando aqui. Podemos usar ilustrações, objetos ou recurso visual, tá? Faltou um R. Então, olha só que interessante aqui. Pastor, eu posso começar uma introdução
com uma ilustração, meus irmãos, é maravilhoso. Maravilhoso. Se você tiver uma introdução que case com o assunto que você vai pregar, com o tema, com a tese, meu irmão, a ilustração é maravilhosa. A gente vai chegar lá na ilustração. A ilustração, ela é para uma casa o que uma porta e uma janela é para essa casa, meus irmãos. Uma casa sem porta e janela é uma coisa meio esquisita, mas bota uma portinha aqui, bota uma janelinha ali, mudou toda a casa. A ilustração traz luz, traz iluminação. Estão entendendo? Tá bom? Objetos. Como assim objetos, pastor? Muitas vezes você pode usar um objeto. Eu me lembro de uma ocasião que eu preguei o livro de 1 Coríntios todo. Foi por volta ali do ano 2000. Eu devo ter ainda todas essas mensagens em áudios. Não tenho nenhuma delas possivelmente gravado e publicado. Uma hora, quem sabe, eu ponho nos nossos canais de Spotify. Na época, nós gravávamos em fita cassete. E aí, depois, os irmãos que queriam pegavam as fitas, depois virou CD. Então, devo ter dessa forma, mas nas redes sociais eu acredito que não tem. A não ser uma, que eu faço a abertura da mensagem de Corinto, que é sobre escolha. Sobre escolha. Então, quando eu vou fazer a série do livro de Corinto, antes de fazer a série, eu vou para Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai para Corinto. E ali faço a minha primeira mensagem sobre a escolha. Eu acho que essa mensagem eu devo ter nas redes sociais. Mas voltando, numa das mensagens, quando Paulo fala sobre as divisões que havia em Corinto, lembra? Uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. Tinha até o time de Cristo. No texto em original, a palavra divisão ela é muito linda porque ela remete a uma ideia de um tecido que ele é feito sem costura. Olha que lindo. Sabe um tapete persa, irmãos? Essa obra de arte lindíssima. Então, que os fios entrelaçam entre outros e não tem emenda. Então, a ideia do texto bíblico é que a igreja seja como um tecido que ela vai crescendo na sua irmandade, mas onde não tenha divisão. Porque a ideia do texto em original, quando há uma divisão, é como se nós pegássemos um tecido único e rasgássemos. O que eu fiz, meus irmãos? Eu fiz isso, eu peguei um tecido, eu me recordo que era como se fosse um tapete, e peguei ele assim na igreja e falei, irmãos, percebam isso. Fiz um cortezinho bem leve e puxei, rasguei. Todo mundo fica assim olhando, o que o pastor vai fazer? Vai rasgar as coisas aí do púlpito? Vai começar a unção do rasga-rasga, né? E ali eu comecei, foi mais ou menos assim, eu tive a ideia, eu falei, puxa, eu vou usar. Eu não me recordo se foi na introdução, mas pelo que me parece foi. E eu fiz essa dinâmica logo no início. Ou seja, um objeto. Dinâmica. Eu tenho no meu escritório 3 ovelhas. Um carneiro, uma ovelha, um carneiro branco e uma ovelha branca e uma ovelhinha negra. E uma das minhas mensagens eu pus no meu púlpito de uma forma em que as pessoas viam, né? E ali eu usei esses objetos. Uma coisa simples. Então, perceba, na introdução dá para a gente usar a ilustração? Dá. Dá para a gente contar a história? Dá. Dá para a gente usar objeto? Dá. Recurso visual? Dá. Dentro do recurso visual, você pode pôr tanto no telão, quanto... Hoje, nós estamos desfrutando de um momento único na história. Os recursos visuais, eles têm que ser explorados, irmãos. Tecnológico. Hoje, essas igrejas que têm um painel maravilhoso, meus irmãos, você fazer uma introdução de algo e você separar uma imagem, pedir para a pessoa, enquanto você fala, você aponta, isso é um recurso visual maravilhoso. Enquanto eles ouvem o som da sua voz, a maneira que você apresenta, o timbre, o tom, a imposição, ainda vê com os olhos. Isso é maravilhoso. Antigamente nós tínhamos o retroprojetor, depois fomos para o telão, e agora temos esses painéis maravilhosos. Percebam? Então são recursos. E dentro dos recursos visuais ou objetos aqui, deixa eu falar aqui para vocês, nós temos as dinâmicas, viu, irmãos? Dinâmica. Certa ocasião eu aprendi uma dinâmica muito curiosa. Eu pus um cesto de lixo do lado do púlpito, tinha pedido para os obreiros distribuir uma folha para cada pessoa que estava na igreja,
e disse assim, irmãos, estão vendo aqui esse cesto? Pega a folha aí que vai com você. Pega a folha. Aí, amassa a folha agora. Aí todo mundo amassou. Bom, vou propor um desafio aqui com vocês. Acertem o cesto de lixo. E aí eu falei, bom, peraí, deixa eu sair daqui, senão eu vou tomar papel, né? Os irmãos vão me acertar. Aí começaram, então, a jogar, né? Todo mundo começou a jogar. E aí, de repente, sempre tem um espertalhãozinho que faz o seguinte, pastor, é para acertar? É. Aí ele vai até lá na frente e coloca. Aí os outros, pastor, ele levantou. Aí, nessa hora, você está com o microfone, você fala, eu pedi para acertar. Eu não disse que tinha regras. Aí já outros levantam, mas aqueles que jogaram rapidamente já não tinham mais a chance de acertar. Qual é a moral, né? Percebam, a gente tem que saber ler nas entrelinhas. Acertem o cesto, bolinho de papel, acertem no cesto. Opa, acerte no cesto, mas ele não disse acerte de onde você está. Percebam, parece bobeira, mas é uma dinâmica muito simples, mas que traduz bem, né? Então, percebam, você vai falar sobre, por exemplo, iniciativa, você vai falar sobre discernimento, sobre estar atento, vigilante. Se já começa com uma dinâmica dessa, é uma introdução brilhante ou não? Bolinha de papel, gente, ó. Bolinha de papel, entendeu? Deixa eu dizer outra dinâmica muito legal. Eu me lembro que, certa ocasião, eu preguei numa igreja, era aniversário da igreja, e eu falei muito sobre algo que levava a igreja ao quebrantamento. E também na mesma coisa, no final da mensagem eu dei uma folha para cada um. Fiz isso na nossa igreja também, há muitos anos atrás. Eu estou falando aqui, eu fiz isso no final, mas a pessoa pode fazer no início. E aí eu pedi para as pessoas pegarem aquela folha e fiz uma dinâmica dizendo, olha, imagine que aqui seja você. Você. Você ereto, você bonito, todo arrumado, pintado. Seu dia a dia. Sacode agora a folha. Aí pedi para os irmãos sacudirem. Estão ouvindo o som? Que a nossa classe estivesse fazendo agora aqui, ia ter um monte de folha dessa, assim. Ou seja, faz um barulhão bem grande na igreja. Aí, logo na sequência, eu falo assim para os irmãos. Agora você pega essa folha e amassa essa folha. Amassa essa folha, amassa bem. Aí todo mundo começa a amassar. Aí eu falo, bom, joia. Agora pega essa folha e desamassa. Tá? Desamassou? Desamassou. Agora aqui é você quebrantado. Por isso que eu fiz essa dinâmica no final, tá? Você ouviu a palavra de Deus, você pediu perdão, você se humilhou, você deixou de taeré, cheio de razão, cheio de ego. E agora você ficou quebrantado, todo amassadinho. Deus vem e te desamassa. O vaso, né? Balança agora. Irmãos, olha, é incrível. Uma dinâmica simples. Ó, estão ouvindo barulho? Muito pouco. Na primeira vez, imaginam 100 pessoas, 200, né? 300, um barulhão. E aqui não faz barulho. O quebrantado, ele tem essa humildade. Ele não grita mais as suas razões. Percebam, é uma figura de linguagem, é uma dinâmica, é um recurso visual. Serve como uma introdução? Tão simples, né, irmãos? Brilhante, não? Então, assim, usem a criatividade, tá bom? Tudo bem até aí? Ficou claro, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Perguntas que devemos fazer a respeito da introdução. Leia para nós, irmã Elisângela, por gentileza. Notem que é perguntas que devemos fazer a respeito da introdução. Isso é para nós, né? Para que a gente possa transmitir uma ideia muito boa. Vamos lá. Evidencie cuidado. 2. Inclua informações relevantes. 3. Há detalhes específicos. 4. O tema está ligado ao assunto do texto. 5. É preciso modificar alguma coisa. 6. Está diferente das outras introduções que preguei. Então, percebam que a gente faz essas perguntas para nós mesmos, para que a gente tenha esse cuidado. Porque, irmão, se toda vez você pegar e fizer a dinâmica do papelzinho, que atire, perde a graça. Dinâmicas são usadas nas horas certas, ilustrações. A gente tem que ter criatividade também, concorda? Senão a gente fica muito na mesmice, né? E então é importante
atentarmos a esses detalhes. E outra coisa, irmãos, lembrem disso, tudo que fazemos, fazemos com devoção, com temor. Se no dado momento Deus coloca no nosso coração para que a gente não... Você escreveu algo muito bom, mas enquanto você está ali fazendo as suas últimas análises antes de pregar, você sente que não deve fazer aquilo, siga esses toques sutis de Deus. Porque Deus é mais sábio do que a gente. Tem vezes que nós estamos construindo algo, mas de repente o Senhor, ele não quer tais coisas. O que eu quero dizer para vocês, não insista. Não insista. Acredite que o Espírito Santo está te guiando. Nesse momento de piedade, nesse momento de estudo, nesse momento de criatividade, se coloque à mercê dele. Porque tem vezes que vocês vão notar alguns toques de Deus diretos, outras vezes indiretos. Tem vezes que vocês vão colocar no esboço algo, mas quando vocês estão ali falando, é como se Deus dissesse ao nosso coração e imprimisse ao nosso espírito: não, meu filho, não toca sobre isso. Confie, você está fazendo a sua lição de casa. Algumas vezes você discernirá sim, outras não. Quando você não discernir, então faça o que você fez, prepare tudo direitinho, mas tente ter esse cuidado, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Joia. Agora vamos para o preparo para o desenvolvimento. Ó, perceba, a gente sai da introdução, lembra? Introdução, desenvolvimento e conclusão, lembra? A gente vai agora sair de um para o outro, ou seja, nós estaremos saindo da introdução, estaremos agora vindo para o desenvolvimento, para chegarmos depois na conclusão. Tá bom? Então, para a gente sair daqui da introdução para chegar no desenvolvimento, há uma transição aí. Você pode ir direto? Pode, mas percebam que agora, ó, preparo para o desenvolvimento. Ele pode conter. Leia para nós, irmão Tomé, por gentileza. Pode conter 1. Oração interrogativa. 2. Oração de transição. 3. Palavra-chave. Deixa eu ajudar aqui os irmãos que não são linguistas, né? Oração interrogativa. Pastor, como assim? Eu vou parar ali para fazer uma oração, né, Diego? Vou parar para fazer uma interrogação a Deus? Como que agora que eu confundi tudo? Não. Oração interrogativa, leia aqui oração interrogativa, como se faz aquelas palavras no português, tá? Oração de transição, tá? É como se oração fosse frase ou palavra. Substitua aqui oração por palavra, tá? Palavra interrogativa. Ou frase interrogativa, tá? Como assim, pastor? Frase interrogativa? Ou palavra de transição e palavra-chave. Quando você está na introdução e você quer ir para um desenvolvimento, você pode, sim, ir direto, mas concordam que muitas vezes é importante a gente lembrar que os irmãos estão ali prestando atenção na introdução e, de repente, eles mergulham tanto naquela ideia que, de repente, você já vai direto para o primeiro argumento, primeiro ponto, eles ainda estão lembrando da introdução. Então, no momento em que você faz essa transição entre a introdução e o desenvolvimento, essa transição se faz por meio de perguntas. Por que por meio de perguntas? Porque quando você pergunta, você chama a pessoa de volta para você. Por isso que é oração interrogativa. Então, a gente poderia dizer uma frase ou uma palavra interrogativa. Meus irmãos, por que Paulo era tão ousado assim? Por que devemos crescer como os apóstolos cresceram? Percebe, a gente falou sobre crescimento, fizemos a introdução. Irmãos, por que Pedro negou Jesus? Essa pergunta
que aqui, tecnicamente, ela vem com essa construção, que é oração, leia-se oração como frase interrogativa, oração de transição, ela é muito rica quando você entende ela, por que Pedro negou Jesus? Então, eu fiz a oração ou palavra interrogativa. E agora eu vou para a transição. Vamos entender, então, Pedro e as suas fraquezas. Olha, então eu faço uma pergunta, e essa pergunta, lembra, nas aulas de hermenêutica, figuras de linguagem, que tínhamos perguntas de retórica, lembra disso? Perguntas de retórica. Então, a oração interrogativa não é para que o ouvinte te responda, eles até podem, não tem problema. Se você tiver esse domínio, você pode fazer uma pergunta e as pessoas deixá-las participar. É que muitas pessoas acabam não tendo a segurança de fazer isso. Mas se a pessoa se sentir segura, não tem problema. Então, a oração interrogativa é mais uma pergunta de retórica, para você trazer as pessoas para a sua atenção. E logo você vem com uma resposta da sua pergunta de retórica. E essa resposta é a oração de transição, ou seja, é a frase ou a palavra de transição. Por que Paulo era tão obstinado? Por que, irmãos, ele era tão insistente nas coisas sagradas? Porque Paulo, aí a gente vai para a resposta, amava muito ao Senhor. Ele aprendeu a amar. Olha só, percebam que a gente faz isso o tempo todo e nem percebe que a gente está usando, a gente usa esse desenvolvimento na nossa comunicação. Pode ver, a gente faz isso com o filho, não faz? Mas por que a professora disse isso? Por que o papai falou aquilo? Porque, pode ver, a gente usa isso o tempo todo na empresa, no trabalho, na vida, nas nossas relações de amigo. Por que o teu namorado te deu um pé? A gente usa perguntas de retórica, ou seja, oração interrogativa. Aí a gente muitas vezes dá a resposta, mas porque também você tratava mal, né? Teu namorado. Você quer o quê? Você vivia ofendendo ele. Perceba, a gente usa isso o tempo todo, meus irmãos. Só não enxergava que usava. É ou não é? Estão enxergando? Estão vendo? Né? E aí vem a terceira coisa, que é a palavra-chave. Pastor, precisa de tudo isso? O senhor, quando está preparando uma mensagem, o senhor põe lá pergunta interrogativa, oração de transição, palavra-chave. Meus irmãos, isso vai se tornando tão normal que você acaba escrevendo seus esboços. No meu caso, eu digitava antigamente, eu escrevia, depois eu passei a digitar, depois eu passei a digitar por meio da tecnologia, onde eu vou falando e vai registrando meu esboço, mas atualmente eu tenho escrito os meus esboços num caderno. Eu saí eu passei por toda essa evolução e voltei. Por quê? Porque, para mim, a arte de escrever me traz mais ideias, é mais pedagógico, é mais instrutivo, então eu tenho feito isso. E quando você está escrevendo o sermão, naturalmente você faz isso. Você nem nota, irmãos. Você faz algumas perguntas, você dá as respostas e você usa palavras-chave e muitas vezes nem percebe. Agora, você consegue enxergar, assim como eu tinha dito lá atrás, que quando você tem a ideia de que fazer uma boa introdução, você capta as pessoas, você ter a ideia de que, ao fazer uma boa pergunta, você traz de volta as pessoas para você na tua mensagem. Quando você dá uma resposta, você está transicionando. E quando você tem palavras-chave, você vai usar essas palavras-chave, olha como que o nome já diz, são palavras-chave. Ou seja, você irá usar essas palavras aonde? Sempre no seu desenvolvimento. Olha só, irmãos, está entendendo aqui aquilo que nós lemos lá no início do livro do Pregação e Pregadores, quando nós falamos sobre aquele pastor ancião, que de fato ele usava a linguagem a linguagem do campo, né? Sobre cavalgar. Lembram? Fica mais claro quando o Martin Lloyd Jones diz para nós que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos dominar o assunto, que se a gente não dominar o assunto, a gente acaba errando. Fica mais claro essas ideias agora, porque quando a gente segue aquelas instruções
como Martin Lloyd Jones disse, se eu me familiarizo com o sermão, percebam que tudo isso que a gente está fazendo aqui, nada mais é, nada menos é, do que a arte de se familiarizar com o quê? Com o sermão, concorda? Está claro para os irmãos ou não? Estão conseguindo enxergar, meus irmãos? Está dando para ver? Então, tudo isso é a arte de se familiarizar. Então, quando nós nos familiarizamos com o sermão, perceba, a gente aciona alguns gatilhos mentais. Quais são? Preciso de uma introdução. A introdução é importantíssima. Eu preciso de fazer agora uma transição. Então, uma boa pergunta, eu trago as pessoas de volta. Uma boa resposta, eu coloco elas prontas para o primeiro argumento. E dentro das palavras-chave, eu me preparo também para quê? Eu me preparo para o meu desenvolvimento, ou seja, eu estou me familiarizando com o sermão. Estão notando, meus irmãos, como é lindo quando a gente começa a estudar essa homilética formal? Porque isso demonstra para o pregador o que é o zelo que ele está tendo em se preparar para apresentar a mensagem. Agora é óbvio, irmãos, como eu disse, por isso que aqui é um seminário, por isso que o nosso curso ele tem uma proposta de formar pastores, missionários, professores, obreiros. A proposta é essa. A proposta não é passar tudo isso para o irmão ficar na portaria. Há uma demanda na portaria, há uma consagração na portaria. É muito importante a portaria, a recepção de uma igreja. Meus irmãos, a pessoa se sentir já querida, abraçada, amada, é importantíssimo. Mas perceba, ele não vai precisar dar aula de homilética para a portaria. Mas quando ele for fazer uma abertura, quando ele for dar um estudo, percebam que tudo isso a gente vai usar. Quando for dar um estudo para os obreiros. Então, essas ferramentas vocês vão usar tanto na igreja quanto na vida. Aqui, meus irmãos, parece bobeira. Mas se Deus der a graça para vocês se tornarem líderes no trabalho de vocês, gerentes, vocês vão usar isso. Vocês vão lembrar. Eu preciso fazer uma reunião com os funcionários, eu preciso fazer uma reunião, se Deus te der a graça de você ser um empreendedor, um empresário, preciso chamar todos os meus colaboradores. Você vai lembrar de tudo dessa homilética formal. Como que eu vou chamar a atenção deles? Como que eu vou fazer a transição para os meus argumentos? E, por último, como que eu vou concluir? Está entendendo? É complicado, porque é técnico, mas, ao mesmo tempo, é simples, quando a gente domina. Como eu disse para vocês, o fato de saber, de enxergar, nos dá segurança, nos dá convicção e nos prepara melhor para fazer bem feito aquilo que realmente Deus merece. Lembra da instrução do profeta? Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Lembra do texto? Maldito é aquele que conserva a sua espada no sangue. O que é conservar a espada no sangue? Você foi para uma batalha, destruiu, pega a espada e guarda ela suja. Espada suja vai criar o que na espada? Vai enferrujá-la, vai perder o corte. E vai para uma outra luta, não corta. Não cortou a armadura, morreu. Você que vai morrer. Então, você foi para a batalha, seja zeloso. Acabou a batalha, seja mais zeloso, guardando tudo que Deus te fez fazer, realizar. Seja zeloso, limpe, amole, guarda na bainha limpinha, porque você não sabe a hora que vai precisar de usar. O que nós estamos fazendo aqui é afiar o gomo da nossa espada. Concorda? Só isso. E quando a gente mais afia, o Senhor nos prepara mais batalhas, porque a gente vai na força dele. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Tá dando para compreender o que é a palavra de interrogativa, né? A palavra de transição. Então, vamos aqui ver mais um pouquinho e logo na sequência a gente vai encerrar esse bloco, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide para de compartilhar. Então, continuando aqui, olha só. Próximo ponto. Agora aqui já vem, irmãos, um exemplo de tudo aquilo que a gente já fez, né? Até o momento. Nas aulas passadas, a gente aprendeu sobre a tese. Aqui, presta bastante atenção, ele está usando a tese como se fosse uma introdução, né?
Preparo para o desenvolvimento. Ó, proposição. A vida cristã é uma vida de constante dependência. Olha só a oração interrogativa. É claro, notem, irmãos, como eu posso dizer aqui para vocês? Temos o título, temos uma introdução, mas percebam que na introdução eu posso usar minha tese como introdução. Eu posso usar minha tese como introdução. Então, a vida cristã é uma vida de constante dependência. Aí as pessoas estão pensando, muito bem, é verdade, pastor. É verdade, pregador, pregadora. E aí vem você ou eu e pergunta, por que a vida cristã é de constante dependência? Oração interrogativa, ou palavra interrogativa, ou frase interrogativa. Estou dizendo isso, irmão, só para você decorar, tá? E aí vem aqui a oração ou frase ou palavra de transição. Vários são os motivos que podemos dizer que a vida cristã é de constante dependência. Vamos ao primeiro motivo? Olha lá, vamos ao primeiro motivo? Ó, palavra-chave. Eu vou usar motivo em todas as minhas divisões. O primeiro motivo é, o segundo motivo é, o terceiro motivo é. Perceberam que agora ficou tão fácil? Quando se explica, né, irmãos? É tão diferente, não é? Pastor, mas é uma bicicleta, eu nunca andei, tem que ter rodinha. Tá, andou. Deu, segurou, tirou a rodinha, jogou, equilibrou. Pronto, aí acabou, é isso. Estamos aqui, ó. As aulas de teologia é mais ou menos isso. É hora a gente está aqui com a bicicleta com a rodinha, né? O pastor está aqui, não, fica tranquilo. Aí, de repente, eu tiro a rodinha, vocês nem notaram. Pastor, está com a rodinha ainda, né? Está com a rodinha. Não está. Né? Não é isso daí que a gente vai ficar querendo. Foi isso que você fez. O Cílio, quem foi pai, sabe disso. Quem teve irmão pequeno, né? De repente, a gente olha para eles e, né, vai correndo do lado deles, mostrando a rodinha. Eu estou sem rodinha. Pode continuar. Entendeu? É assim. Fica tão fácil, né, irmãos? Quando a gente vai aprendendo, né? Tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos prosseguir aqui rapidinho. Aqui vamos só ter outros exemplos. Ó. Preparo para o desenvolvimento. O cristão alerta descobre que muitas vezes apresentam-se oportunidades incomuns de alcançar os perdidos. Olha só, qual que é o título ou o tema dessa mensagem? É algo sobre evangelismo. Pode ver que a tese é oportunidades para se alcançar os perdidos. Oração interrogativa. Quando é provável que tais oportunidades aconteçam? Oração de transição. Elas surgirão em ocasiões especiais na vida do perdido. Palavra-chave, ocasiões. Vamos ver essa ocasião, em primeiro lugar? Segundo lugar, vamos ver essa outra ocasião? Terceiro lugar, vamos ver essa outra ocasião? Pastor, então a palavra-chave a gente acaba usando bastante? Usa. E ela nos dá segurança. Lembra da cela? Você está com um chicote na mão, você está com o cabresto na mão. Você está entendendo? São detalhes, irmãos. São detalhes que farão toda a diferença. Né? Vamos para um terceiro exemplo? Aí não. Sim, tinha 3. Os cristãos alerta descobrem que há ocasiões. Aí eu pulei esse. O verdadeiro adorador é aquele cuja manifestação exterior reflete sua vida interior em seu cotidiano. Essa é a tese. Possivelmente o título é sobre adoração. Oração interrogativa. De forma prática, qual é o perfil dessa pessoa? Oração de transição. Esse adorador deve possuir as seguintes características. Palavra-chave, característica. Ficou claro, meus irmãos? Ficou claro? Olha só, então, a gente saiu da introdução, a gente agora veio para todo o desenvolvimento, para a gente chegar ao quê? Nos argumentos, nas divisões. Então, só para a gente concluir essa parte, ó, agora vem aqui uma lista de palavras-chave. Ações, lições, desejos, passos, afirmações, alvos, atitudes, benefícios, causas, critérios, elementos, hábitos, características, manifestações, princípios, erros, ensinos, necessidades, obstáculos, problemas, revelações, advertências, argumento, crenças, conceitos, ideias, itens, limites, fatores, experiências, impedimentos, juízos, fatos, alusões, esperanças, fontes, garantias, aspectos, doutrinas e evidências.
Pastor, tudo isso é palavra-chave? Tudo isso e muito mais. Ou seja, não tem um limite. Não tem um limite. Você pode usar o que você quiser. Você pode usar o que você achar melhor, o que coadune melhor. Tá bom? Palavra-chave vai estar dentro da sua ideia. Pastor, mas eu noto que o senhor usa mais algumas palavras-chave do que outras. Faz parte da vida de cada um, irmãos. Cada pessoa... concorda que cada pessoa, se a pessoa é da área da medicina, ela vai usar muitos termos, talvez científicos. Se ela é da área do empreendedorismo, ela vai usar muitas palavras do empreendedorismo. Cada pessoa vai usar as palavras de acordo com a sua cultura. E as palavras-chave semelhantemente. Quanto mais culto é a pessoa, mais vocábulo ela tem, ela pode explorar isso. Isso é bonito, quando eu vejo, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, o Nicodemos, eles arrancam umas palavras lá do fundo do baú. Eu falo, meu Deus, oh, papai, que coisa linda. O que a gente nota neles? Zelo. O grande pregador, ele tem zelo. Pastor, mas e Billy Graham, que foi um grande evangelista, como eu passei os áudios, que são tarefas extras para vocês. Billy Graham tentava trazer uma mensagem simples ao público, porque ele estava evangelizando, mas isso não queria dizer que ele era simplista. Era simples, uma linguagem simples, o evangelho puro, mas podem ver que a construção que ele tem é brilhante. É uma construção, eu diria, muito efetiva, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, a gente vai prosseguir aqui, vamos dar a pausa, e a gente vai agora para o desenvolvimento, para essa área mais agora, que seria o lado do desenvolvimento em si, né? A gente vai para essa parte, que é a parte já dos argumentos em si, e como desenvolver, né? O preparo mais voltado agora para... Deixa eu pegar aqui, só um segundinho, desculpa. Aqui. A gente vai agora, literalmente, para o desenvolvimento, tá, meus irmãos? A gente teve, como se diz? A gente teve aí esse período de transição e a gente vai fechar esse bloco e vai pegar um outro slide mostrando esse lado mais agora prático do desenvolvimento, chegando já nos argumentos, chegando nas divisões e nas subdivisões, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, eu vou parar aqui nossa gravação para não ficar uma aula muito longa e a gente volta para o último bloco, tá bom?